Sejam muito bem-vindos, amados meus. Aqui é mais uma aula da Lei 5.321 de 2014, né? Nós estamos então aqui na aula 3 sobre essa lei. E essa lei ela é uma lei bastante interessante e gigante, como nós vimos nas duas primeiras aulas, né? E nessa aula específica nós vamos trabalhar dois capítulos que, de certa forma, é extremamente importante para aqueles que irão fazer o concurso aí para Avas DF. Beleza? São extremamente importantes. Por quê? Porque esses dois capítulos tratam de assuntos onde você vai trabalhar diretamente. Por isso que eles são importantes. Ao mesmo tempo, eles são muito grandes e importantes. Então, o que nós temos que fazer? É compreender nesses pontos aquelas características que têm mais chance de cair na sua prova, tudo bem? Então essa é uma aula teórica, essa aula 3. A aula 4 também será uma outra aula teórica, finalizando assim a lei. E a aula 5, então, uma bateria de exercício ali com 7 questões, aonde que eu tentarei fazer nessas 7 questões, acertar aí o que o examinador possa cobrar sobre esses respectivos capítulos da aula 3 e da aula 4, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre essa lei, especificamente sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? É isso que mais nos interessa, tá? No capítulo 2, ele vai falar sobre a vigilância epidemiológica. No capítulo 3, por sua vez, ele vai falar da vigilância sanitária, só encontrando aqui, ó. No capítulo 3, ele vai falar da vigilância sanitária. Então, eu tenho dois capítulos extremamente importantes, um que fala sobre a vigilância epidemiológica, outro que fala sobre a vigilância sanitária. Inclusive, esse é um assunto que, ao meu ver, tem muito mais chance de cair lá na 8080/90, que nós já estudamos razoavelmente bem profundamente, né, do que aqui nessa lei, tá? É mais fácil cair lá do que aqui, mas é necessário a gente perceber o que aqui está escrito para não ser pego de surpresa pelo examinador. Então vamos começar aqui pela vigilância epidemiológica. Olha o que ela fala, né? Então ela começa nos apresentando aí alguns aspectos gerais dessas vigilância e o que ela tem que fazer. É óbvio que ela vai buscar então ali de avaliação de situações epidemiológicas, né? Alguns que eu destaquei importantes, né? Buscar ali detectar qualquer tipo de surto ou epidemia relacionado a este aspecto, né? De algum tipo de doença, de algum tipo ali de vetor que pode estar trazendo esses surtos ou essas epidemias específicas para o Distrito Federal, porque essa é uma legislação do DF, não podemos esquecer. Identificar qualquer tipo de determinante condicionante que pode gerar ali uma situação epidemiológica ruim para a população, né? Entre outras atividades. E como um dos elementos primordiais para a manutenção de uma situação epidemiológica adequada à população do Distrito Federal, ele fala que é necessário, obviamente, vacinar a população. Só que ele deixa claro que essa vacinação parte por uma articulação com outros órgãos. Beleza? A articulação com outros órgãos é especialmente o Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por adquirir as vacinas e distribuir aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Mas óbvio que você ainda tem articulação com a Anvisa, que autoriza, né, a utilização dessas vacinas e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, beleza, fechou aqui. E, por fim, é óbvio que se nós estamos falando de questões epidemiológicas, é necessário acompanhar diretamente o que está acontecendo, por isso que é necessário analisar os indicadores epidemiológicos sobre esse fim, né? Como que está a situação da dengue no Distrito Federal?
Ok, sem analisar indicadores. Aonde nós estamos tendo mais surto da dengue? Está tendo mais surto da dengue lá no gogó da ema, ou seja, lá no recanto das emas. Certo, beleza, então lá está tendo, então vamos acompanhar. Não, está tendo lá no Parque da Barragem. Mas Parque da Barragem é Águas Lindas, tá? Parque da Barragem é Goiás, mas o DF tem que ficar esperto, porque é muito perto. Beleza? Está acontecendo lá em Brasilinha. Brasilinha, professor, é mais conhecido como Planaltina de Goiás. É Goiás, então tem que ficar mais perto também, tá? Está acontecendo em São Sebastião. Opa, então vamos lá verificar o que está acontecendo, tá? Então, analisar os indicadores epidemiológicos é algo fundamental dentro dessa articulação no Distrito Federal quando nós falamos em vigilância epidemiológica. Entre alguns outros fatores aqui, né, que eles vão a pegar essa situação, e além, obviamente, de analisar essas informações, é necessário divulgar essas informações para que a sociedade fique ciente sobre estes respectivos aspectos. Beleza. Partindo daí, eu chego então no artigo 74 e no seu parágrafo único, que ao meu ver é uma chance mais elevada de cair na sua prova quando fala sobre as questões epidemiológicas, que diz assim: os estabelecimentos e os profissionais, ou seja, você, o estabelecimento e os profissionais, você, cujas atividades envolvam dados de informações epidemiológicas, são obrigados a enviá-los ao órgão de vigilância epidemiológica. Ou seja, esse envio é o que a gente chama, então, de notificação compulsória. Todas as informações que você tiver relacionadas a qualquer alteração epidemiológica onde você está atuando, há necessidade de fazer uma notificação compulsória sobre tal atividade. Beleza? E caso não cumpra isso, cabe-se sanções cabíveis, cabe-se sanções. É uma infração sanitária. Beleza, servidor? Então, você tendo essa perspectiva, é extremamente importante que você notifique compulsoriamente toda e qualquer alteração epidemiológica. Beleza? Isso é relevante para a sociedade e, nesse momento, extremamente relevante para que você ateste uma questão de prova sobre este assunto. Beleza. Depois que ele nos apresenta, então, o geralzão aqui sobre a vigilância epidemiológica, porque é isso que a seção 1 fala, das disposições gerais dessa vigilância epidemiológica, aí ele vem nos apresentando algumas especificidades nas próximas sessões, tá? Algumas eu destaco algumas coisas que talvez seja relevante. Então ele começa falando sobre a notificação compulsória. Compulsória é obrigatório, então você precisa notificar. O DF tem uma lista de doenças que você é obrigado a notificar, tá? Deve ser notificado, certo? Sempre, tá? Sempre deve notificar quando acontece ali alguma coisa em relação a essa lista de doença. Porém, se ocorrer alguma doença ou algum agravo inusitado, ou um óbito por uma doença de origem desconhecida, ou seja, se é de origem desconhecida, não está na lista de doença. É de origem desconhecida. Neste caso, também é obrigatório a notificação. Beleza? É de origem desconhecida, obrigatório a notificação, tá? Independentemente se constar na lista de doenças e agravos ou não, tá? Importante você saber isso também para fins de prova, certo? Será encaminhado à autoridade sanitária e aí aqui ele fala os profissionais que devem fazer isso, né? Ele fala vários aqui, médico veterinário, IML, responsável por laboratórios, entre outras situações. Né? Fala que esses profissionais, todos eles, tendo então essas informações, ficam obrigados ali a informar o órgão de vigilância epidemiológica, sendo apenas uma suspeita ou confirmado, está suspeitando, deve acontecer. Em alguns casos será obrigatória a necropsia para saber o que está acontecendo, tá? Porque nem toda morte gera necropsia, beleza? Nem toda morte gera necropsia. Tá bom? Muitas mortes que acontecem ali no hospital, depois
de um acompanhamento, de um tratamento. Quando acontece a morte, o próprio médico que cuidou do paciente já dá o laudo das causas da morte. Tá? O que vai muito para o ML são mortes aleatórias que acontecem na rua, que há ali um acidente, né, um crime, então vai muito para o ML e lá vai ter a necropsia. Mas o que acontece no hospital, muitas mortes que acontecem no hospital, é o próprio médico do hospital que dá o respectivo laudo. Se por acaso isso aconteceu no hospital e o médico ia dar o laudo, mas percebeu que há uma suspeita ali estranha, né, por uma questão de notificação compulsória e tal, então neste caso será obrigatória a necropsia, beleza? O artigo 80 só dá uma informação que pode cair na prova, que fala que essa notificação compulsória obrigatoriamente tem caráter sigiloso, então notifica-se, mas é em caráter sigiloso essas notificações, tá? Então você tem que lembrar isso também para fins de prova. E essas notificações têm caráter de urgência, né? A adoção de medidas do controle dessa doença. É óbvio, né? Se descobriu ali uma respectiva doença, então há necessidade de caráter de urgência. Beleza. A seção 2, ela é uma seção interessante, que fala notificação compulsória, ela tem alguma chance sim de cair na sua prova, tá? A seção 3, ela tem menos possibilidade. Então, ela fala sobre a declaração e a verificação de óbito, né? Então, está falando ali, basicamente, que é indispensável a certidão de óbito. Ela tem menor chance de cair na sua prova, beleza? Mas pode cair. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Certidão de óbito, ela é obrigatória a colocar, tudo bonitinho, né? Inclusive para óbitos fetais, certo? Aí ele coloca ali algumas questões em relação a isso, tá bom? Depois uma outra que tem uma chance maior de cair na sua prova, que é a seção 4 aqui, que fala da imunização, tá? Da imunização. A imunização preste atenção nisso, no Distrito Federal, o Sistema Único Federal, define e assegura que as vacinas sejam de caráter obrigatório. Aqui eu tenho duas características importantes. É de caráter obrigatório para as unidades executoras dessas atividades, as unidades básicas, os postos de saúde, né, os centros de atenção básica e entre outras possibilidades que aplicam ali a vacina. Essas têm a obrigatoriedade de, além de vacinar, manter o registro, né, ali sobre essa vacinação, beleza? Então, vacina e mantém o registro dessa vacinação, tudo bem? Tá? Mas ele ainda fala que os estabelecimentos privados que também podem aplicar vacina devem também utilizar um sistema de registro de vacinação de acordo com a rede pública. Tá? Então o Estado precisa saber quem foi vacinado ou não. Beleza? Então a obrigação do Estado é ofertar e registrar. Se uma instituição privada oferta, beleza, mas tem que registrar. Tudo bem? E é dever, preste atenção nisso aqui, no artigo 91, até o seu parágrafo 2º, porque isso aqui foi uma discussão aí no último ano, né, com a crise sanitária que nós tivemos ali pelo Covid e tal. Então é importante a gente destacar aqui esses elementos. Olha o que ele fala. É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória. Então, todo cidadão precisa submeter-se, é dever, tá aqui, ó, é dever. Certo? É o que está escrito aqui. Tá? É o que está escrito aqui. Não interessa a minha concordância, a sua concordância, a minha discordância, ou a sua discordância, ou a discordância de qualquer pessoa. É o que está escrito aqui na lei, é isso que cai em prova. Então é dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória. Inclusive, submeter crianças, adolescentes e idosas, a quais ela seja responsável. Beleza? Tá? Aí depois ele vai falar, ó, só é dispensada a vacina se for via por atestado médico. Tá? Então tem um atestado médico que fala assim, ó, há uma contraindicação dessa vacina para tal pessoa, aí nesse caso é dispensado. Mas, se houver um outro formato de vacina, uma outra forma de imunobiológica que possa ser aplicado para essa pessoa, a autoridade sanitária deve fornecer para ela.
Tá? Então tem uma vacina geral, aplica-se, tem alguém que tem ali alguma doença que não pode tomar aquela vacina. Se existe alguma outra vacina que pode ser aplicada para essa pessoa, né, a autoridade sanitária precisa ofertar essa vacina para essa pessoa que não pode tomar aquela vacina que está sendo ofertada no âmbito geral, porque tem algum tipo de atestado médico. Beleza? Então preste atenção nisso, tá? É importante você destacar isso para fins de prova. Ok. Ao documento comprobatório de vacina recebida, tá? Então todo mundo que toma uma vacina hoje tem direito a um documento comprobatório de vacina. É o cartão de vacina, tá? De forma mais geral, o cartão de vacina. Ok, as escolas podem exigir dos pais que sejam ali as crianças vacinadas, né? Extremamente importante. Se os trabalhadores vão para algum lugar, trabalhador de empresa, e exerce um tipo de situação que corre algum risco, mas tem vacina para aquilo, quem deve ofertar essa vacina às expensas do empregador é a empresa. Tá? Então a empresa tem que ofertar essa vacina para que isso aconteça. Beleza, seção 5, controle de doenças transmissíveis. Tá? Então vamos a essa seção, né? É para controlar as doenças transmissíveis. De forma geral, é um trabalho muito importante da vigilância epidemiológica, né? E ele vai citar ali algumas questões em relação a isso, certo? Então ele fala ó, que qualquer indivíduo pode voluntariamente fazer exames laboratoriais para evitar, né, ou prevenir essas doenças. O parágrafo 2º eu destaco porque foi acrescentado agora em 2020, você sabe por quê, né? Porque por conta lá da questão do Covid e tal. Então isso vai acontecer e será colocado aqui. Fala que em situações de isolamento social, quarentena, né? Isso pode acontecer, né? E aí ele fala aqui que a fiscalização, aí ele fala assim, policiais civis e agentes de fiscalização que estejam em atividade e em contato possível com portadores de agentes infecciosos devem passar por teste diagnóstico que indique se eles estão infectados a cada 15 dias. Tá? Ou em frequência que melhor atenda os critérios da biossegurança. Então está dizendo, olha, aquelas pessoas que estavam trabalhando com Covid, principalmente naquele período, né, tinha que fazer o teste pelo menos a cada 15 dias ou em outros padrões de frequência. Tá? É o que foi estabelecido em 2020, aqui no parágrafo 2º. Tá? Depois fala ali que as pessoas com DST têm direito a tratamento adequado, não podem ser discriminadas. Né? Fala aqui várias situações em relação a isso, né? Não podem ser discriminadas, tal, tem direito a todo tratamento adequado, beleza. Na seção 6, ele fala do controle de doenças crônicas não transmissíveis. Certo? Ela é crônica, mas não é transmissível. Também temos que ter o controle sobre isso, tá? E aí, ele vai dizer que essas doenças têm caráter multifatorial, né? Beleza, biopsicossocial, são vários fatores mesmo, né? E ele fala ali que isso pode acontecer em várias situações, ok, sem muitos detalhes aqui. Ele cita aqui algumas, né? Diabetes mellitus, neoplasias, doença celíaca, entre outras, tá? Bem tranquilo. Depois ele fala das doenças ocasionadas por exposição à radiação. Basicamente ele está falando então aqui dentro da seção 7 que os lugares onde que trabalha de certa forma com radiação e coloca pessoas em exposição com essa radiação precisa estar de acordo com a legislação. Isso é bastante óbvio, né? Tem que estar de acordo com a legislação para trabalhar com radiação. Beleza? Bastante simples, sem muito detalhe. Depois controle de violência e acidentes. Também bastante tranquilo, sem muito detalhe. Basicamente ele fala que é necessário fazer prevenção, né, ali de acidentes. Para isso ele vai citar campanhas educativas, lugares para receber denúncias, levantamento estatístico, resgate e atendimento à vítima. E obviamente com isso tudo gerar políticas públicas para evitar esses acidentes. Beleza? Então, também bastante tranquilo, não tem muito mérito. E aí nós chegamos então na vigilância sanitária. Beleza, nós falamos da vigilância epidemiológica, vamos agora para a vigilância sanitária. Da mesma forma que nós vimos lá na 8080/90, que a vigilância epidemiológica ela tem mais a ver com a questão da doença propriamente dito, né? A vigilância sanitária tem mais a ver com tudo que está à nossa volta, com os produtos, com aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. Então aquela aula lá de 8080 é fundamental para compreender isso aqui. Tá? Entendeu 8080? Compreende isso aqui, sem maiores problemas, beleza? Então, dentro da vigilância sanitária, ele me apresenta um aspecto geral, que ao meu ver,
as posições gerais é um dos aspectos mais relevantes aqui dessa lei quando fala sobre a vigilância sanitária. Ele fala aí várias coisas. Então ele fala, olha, a vigilância sanitária vai fazer controle de bens e produtos de consumo, já sabemos. Controle de transporte, armazenamento, comercialização e utilização desses produtos. É sempre produto, bens, produtos, serviços, né? É isso que a vigilância sanitária acompanha. Condições sanitárias de estabelecimentos, é óbvio que ela tem que acompanhar. É óbvio que ela tem que ir no restaurante, é óbvio que ela tem que ir no hospital, é óbvio que ela tem que ir na escola, né? Ela precisa gerar ali condições sanitárias para o estabelecimento, tá? Então, bastante tranquilo. Entre várias outras coisas aqui, né? Fala que é possível, por exemplo, fazer denúncias, é óbvio que tem que fazer denúncias, né? Caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Aí ele vem no parágrafo único e fala, ó, que está sujeita às ações de vigilância sanitária. Ele basicamente repete todos esses pontos aqui, né? E aí ele fala assim, ó, os estabelecimentos e instituições, aqui é o mais importante, públicas ou privadas. Quem está sujeito à vigilância sanitária? Estabelecimento público ou privado. No DF, porque essa é uma lei do DF. Beleza? É isso que você tem que lembrar. É público ou privado. Não existe, isso aqui é um estabelecimento privado, não pode ter vigilância sanitária. Vai ter, tem que ter. Beleza? É assim que funciona. Tá? Ok. Também aqueles produtos que estão em trânsito, né? Ou em armazéns, em empresas transportadoras, também precisam ali ter vigilância sanitária, né? Para poder trabalhar com qualquer coisa que tem que ter vigilância sanitária, tem que obter alvará. Bastante tranquilo também, né? Certo? Tem que ter licença sanitária. Né? Se for trabalhar ali com estabelecimento de saúde ou de interesse para a saúde. Tá? Tem que ter licença sanitária. Bastante óbvio também, é obrigatório a licença sanitária. Tudo bem? Aí ele fala aqui alguns prazos, dificilmente o examinador cobra esses elementos aqui, não tem motivo pelo qual ele cobre, né? Não estou dizendo que ele não pode, ele até pode, mas seria muita sacanagem ele fazer, sendo que tem muitos outros assuntos que ele pode cobrar que são mais relevantes. Tá? Beleza. Aí nós chegamos à seção 2, que fala do estabelecimento de trabalho. Amados, é óbvio que tem que ter vigilância sanitária e estabelecimento de trabalho. Basicamente a gente está falando então ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de condições no trabalho. Então ele fala que tem que ter uma condição mínima, né, para o trabalho, uma estrutura mínima para o trabalho, bastante tranquilo. Né? Aí, dentro desse estabelecimento de trabalho, ele separa em subseções. Subseção 1, ele fala, estabelecimentos de produção alimentícios e congêneres. É óbvio que eu preciso ter vigilância sanitária nesses estabelecimentos. E aí eu cito aqui, né? Destaco aqui, que ele vai falar que esses estabelecimentos precisam, então, ter boas práticas, condições ambientais, saneamento, pessoal, equipamento, utensílios, processamento, armazenagem, transporte, posição à venda, comercialização, uso de novas tecnologias, notificação, registros e meio de controle dos riscos à saúde do trabalhador. Por que a saúde do trabalhador? Porque nós estamos falando do estabelecimento de trabalho, seção 2, estabelecimento de trabalho, subseção 1. Isso aqui é para aqueles que trabalham nesses estabelecimentos. Então, tudo isso é extremamente importante. Corre risco o trabalhador? Tem que ser citado. Né? Qual o equipamento? Tem que ser citado. Qual o utensílio? Qual o procedimento? Qual o equipamento de segurança? Né? Tudo isso precisa ser citado. Beleza? Depois ele fala também em estabelecimentos de trabalho, subseção 2, sobre questões de produtos farmacêuticos e correlatos. Bastante tranquilo também. Onde que ele vai falar que é obrigatório a licença sanitária, obrigatória a licença sanitária para poder trabalhar com produto farmacêutico, óbvio. Novamente ele fala que tem que ter boas práticas, registros, né, riscos para a saúde do trabalhador, também, só que agora em produtos farmacêuticos, sem nenhuma muita coisa aí destacar. E aí o artigo 132 é um artigo que está isolado aqui e eu destaco porque o examinador pode cobrar para saber se você leu. Tá? É isso. Ele cobra para saber se você leu a lei. Tá? Que fala sobre farmácias e drogarias. Preste atenção. Aqui está dizendo o seguinte, que é necessário ser estabelecido, vou apagar aqui para deixar claro, é necessário ser estabelecido um sistema de rodízio para que tenha atendimento de plantão ininterrupto à comunidade. Então, no Distrito Federal, é obrigatório que farmácias e drogarias façam
um sistema de rodízio para ter plantão 24 horas por dia, né, para atender a população no Distrito Federal. Então, no DF, você tem que ter farmácia 24 horas por dia. É óbvio que aqui não destaca, né? Fala que tem que ter 24 horas por dia, mas ele não diz onde, certo? Não diz onde, beleza? Não diz. Tá? Então, mas tem que ter ali. Por muito tempo, por exemplo, onde que eu residia, no PSUL, na Ceilândia, você não tinha farmácia 24 horas. Muito tempo ficou sem farmácia 24 horas. Agora tem uma lá no P2. Né, uma farmácia 24 horas. Quem precisava de madrugada tinha que sair, tinha que ir na Guariroba, salvo engano, na frente do Hospital São Francisco, que era a que tinha ali a mais próxima, 24 horas, certo? Então ele não define aonde, certo? Tinha no centro da Ceilândia também, que era mais distante. Em regra, atendia o que estava aqui, tendo plantão, 24 horas atende a população, certo? Se não tiver na Ceilândia, Taguatinga tem, então em regra estaria atendendo, tá? Aqui ele não diz quantas e por onde, essa lei não destrincha a informação. A única coisa que ela diz, e é o que você tem que levar para a prova, é que farmácias e drogarias devem, em um sistema de rodízio, estabelecer plantão, tá? Estabelecer plantão. Beleza. Depois ele fala de estabelecimentos que fazem manipulação ou substâncias tóxicas. É óbvio que aqui esses trabalhadores precisam ter condições de segurança e de higiene do trabalho. Está falando de substâncias tóxicas, né? Então, sem nenhum elemento a mais em relação a isso, inclusive com ações educativas, né, para que eles aprendam, usem equipamentos de segurança, tudo bonitinho. Né? Subseção 4 fala sobre os prestadores de serviços veterinários, mas não tem texto. E na subseção 5, estabelecimentos de hospedagens e congêneres. Né? Também fala ali sobre os trabalhadores nesses lugares, mas basicamente ele fala ali que é necessário que roupas, utensílios que não são descartáveis devem ser desinfetados, né? Bem padrão mesmo ali, que nesses lugares onde que tem hospedagem não pode ter, ou melhor, até pode ter escritórios, consultórios, estúdios profissionais, mas só se não perturbar os hóspedes. Tá? É uma informação que está solta aqui nesse meio, né? Tá? E define que também nos motéis tem que ter ali informações sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, informações soltas aqui na hospedagem e congêneres que talvez, se o examinador quiser, possa cobrar. Não aposto, mas ele poderia. Estabelecimentos de ensino. Os trabalhadores ali e outras coisitas más. Tem que ser bem limpos, tem que estar de acordo com a legislação. O que eu destaco é o artigo 144, porque ele fala que aonde tem berçário, devem ter lactário, fraldário e solário que obedeçam os requisitos estabelecidos na legislação específica. Tá? Então, se tem berçário, tem que ter lactário, fraldário e solário. Tá? No Distrito Federal é obrigatório. Tem aí berçário, tem que ter esses 3 elementos no berçário. Tudo bem? Então, destaco esse ponto. Subseção 7, ele fala do estabelecimento de esporte, diversão e lazer. Também nada demais, tá? Ele cita aqui, quiser dar uma lida, né? Ele só fala que tem que seguir normas, né? Aí destaquei aqui, bonitinho, mas nada demais. No parágrafo 2º aqui do artigo 154 fala, por exemplo, que os brinquedos ali pela cidade tem que ter a faixa etária recomendada para que cada brinquedo, beleza. Serviço de estética e comércio em geral, tá? Também tranquilo, tem que respeitar as regras, sem nada demais. Instituições de longa permanência para idosos. Isso aqui é interessante em alguns aspectos. Primeiro, nós estamos falando de instituições tanto públicas quanto privadas. Beleza? Você tem que ter segurança. E aqui ele destaca um aspecto bem interessante, que eu destaquei aqui, que fala que é necessário que nesses lugares tenham que ter uma notificação imediata ao órgão de vigilância epidemiológica do DF, está aqui na vigilância sanitária, mas é para notificar o órgão de vigilância epidemiológica do DF, toda vez que ocorrer queda, lesão ou tentativa de suicídio nesses lugares. Toda vez que tiver queda, lesão ou tentativa de suicídio entre os idosos, é necessário, de forma imediata, né, notificar ali o órgão de vigilância epidemiológica. Beleza? Tá?
Depois ele fala dos serviços póstumos, tá? Ali das funerárias, serviços póstumos de forma geral. Bem tranquilo também, sem muitos detalhes. Alguns detalhes me chamam a atenção. Primeiro, tem que ter licença sanitária, é óbvio, mas o que me chama a atenção está mais lá no final, que é esses aspectos aqui, ó. Tá? Ele fala assim, ó, é proibido o uso de urnas funerárias metálicas ou de madeira revestido interna ou externamente de metal, tá? À exceção das destinadas a. Então, em regra, é proibido o uso de urna metálica ou revestida com metal, tá? Ou revestida com metal, em regra. Mas existem exceções. Exceções quando for para formolização ou embalsamento, para exumação, mortos em decorrência de contaminação radioativa, essas são exceções. Uso apenas para transporte de cadáveres, obrigatória desinfecção posterior. Né? Então, aqui você tem exceções que podem utilizar funerárias metálicas, tá? Urnas funerárias metálicas. Beleza? Exumação, morte em decorrência de contaminação radioativa vai ser metálica, tá? Para formalização ou embalsamento vai ser metálica, certo? Então, nestes casos é a exceção. Todo o resto não pode ser ali metálico, tá bom? Então, pessoas que querem ser enterradas em caixões de ouro, na legislação brasileira e no DF, não podem ser enterradas, a não ser que seja ali decorrente de uma contaminação radioativa. Sua morte seja decorrente de contaminação radioativa, beleza? Fechou. Ok, aí ele vai citando aí alguns aspectos mais técnicos sobre essas estruturas. E aí ele fala sobre estabelecimento de saúde. Aqui já não é mais sobre a saúde do trabalhador, ele está saindo, é uma nova seção, né? É a seção estabelecimento de saúde. Tudo que tem que acontecer nos estabelecimentos de saúde em vigilância sanitária, tá? Não tem muito segredo, mas a gente precisa perceber alguns detalhes aqui. Ele primeiro começa com uma disposição geral, ele fala que dentro desse aspecto tudo tem que ser mantido atualizado no sistema, né, nacional de estabelecimento de saúde, tem que ter controle e prevenção de infecções e de eventos adversos, também é bastante óbvio, né? Tem que ter limpeza, descontaminação, bastante óbvio também, tudo aqui muito óbvio. Controle de registro, isso aqui é bem importante. Tem que manter controle de registro de medicamentos ou substâncias psicotrópicas ou sob regime de controle especial. Então tem que ter o controle de registro de medicamentos, tá? Tem que ter. Tá ali quanto tem controle especial, beleza? Então, bastante geral. Isso aqui também é bem importante no artigo 183, né? Todo equipamento tem que passar ali por manutenção, certo? Aí ele fala manutenção e calibração periódica. Todo equipamento tem que ter manutenção, bastante óbvio isso, né? Bastante óbvio. Aqueles equipamentos que não estão em manutenção não devem ficar nos corredores, que não estão em uso por problemas, não deve ficar nos corredores, não deve ficar em ambiente onde que o paciente tem acesso. Caso não tenha como retirar ele de lá, tem que exibir um aviso com proibição de uso, certo? Então, primeiro, o equipamento não deve ficar lá, não está funcionando, não deve ficar no ambiente de saúde, não deve ficar, tá? Se por algum motivo não for possível ser retirado, tem que ser colocado um aviso de proibição de uso daquele equipamento. Tá? Extremamente importante isso também. Tá? É só para os que não é possível tirar. Certo? O aviso. Se é possível tirar, tem que tirar ele de lá. Não está funcionando, vai fazer o que lá? Beleza? Ok, importante. O artigo 187 também dá uma informação que é importante, que fala o seguinte, ó, as doenças transmissíveis, pessoas, pacientes com doenças transmissíveis, devem estar em áreas exclusivas para isolamento. Beleza? Segundo tipo de infecção. Certinho? É área exclusiva para aquela doença transmissível. Ok? Área exclusiva para aquela doença transmissível especificamente, segundo tipo de infecção. Bastante tranquilo também, eu acho que bem óbvio, mas é importante a gente destacar.
parágrafo único, ele está falando de algo aonde que fala sobre o destino dos equipamentos após a sua vida útil. Tá, após a sua vida útil. É óbvio que ele tem que ser descartado, né? Certo? Mas além de ser descartado, tem que cancelar a sua licença sanitária. Certinho? A sua licença, o seu cadastro sanitário de equipamento. Dizendo, ó, isso aqui foi descartado, não pode ser mais utilizado. Vamos dar aí o fim técnico necessário para ele. Beleza? Bastante importante. Todo mundo que trabalha na saúde tem que usar equipamento de EPI, né, de proteção individual, também sem maiores problemas. Dos serviços laboratoriais, seção 2 aí da parte de lugares de saúde. Bastante tranquilo, nada demais, fala que são lugares que fazem ali atividade de patologia, né, hematologia, entre outros, sem maiores problemas, tem que tomar os devidos cuidados. Assistência odontológica também, sem nada demais, tem que tomar os seus devidos lugares, técnicos. Lugares onde tem processamento de sangue, o hemocentro, tá? Processamento de sangue, componentes hemoderivados, atenção hematológica e hemoterápica, certo? Então ele fala também sobre isso. Fala basicamente que é necessário ali cuidar dessas atividades, fazer com as devidas também cuidados técnicos sobre esse fundamento, tá? Ok, aí ele fala da definição, né? Qual é a sua ação, o sangue, componentes hemoderivados. O que mais me chama a atenção aqui é que a gente deixa claro que a gente está falando então de originar de sangue humano, tá? De sangue humano, beleza? Então aqui é de sangue humano sem maiores problemas. Bancos de células e tecidos de órgão. Também fala que tem que tomar os devidos cuidados dos bancos de células e tecidos de órgão, tudo bonitinho. E aí eu chego no parágrafo único dos artigos 207, só para os encargos de consciência do professor, porque ele foge um pouquinho aqui ao padrão. E aí ele fala assim, olha, que os bancos se referem também, a serviço especializado em reprodução humana, também faz parte dos bancos de células, também estará registrados dentro da ideia de bancos de células, tecidos e órgãos. É reprodução humana? Também faz parte, beleza? Só que ele fala assim, ó, exceto, então tem uma exceção. Exceto se for exclusivamente, preste atenção que tem a palavra exclusivamente, banco de sêmen. Se for exclusivamente banco de sêmen, então neste caso, a vinculação é apenas administrativa e técnica. Tá? Não há ali uma vinculação total, apenas administrativa e técnica. Mas se for exclusivamente banco de sêmen, tá? Todas as outras será ali uma vinculação completa dentro desse elemento, tá? Então bastante tranquilo, beleza. Postos de coleta de leite, também bastante tranquilo, né? Pode coletar leites humanos, tem que ter posto de coleta, tanto fixa quanto móvel, tá? Intra-hospitalar ou extra-hospitalar, tá tudo bonitinho dentro das regras. Ele cita ainda a terapia renal substitutiva, né, que são ali os procedimentos nefrológicos. Mas todo mundo tem direito à terapia renal substitutiva quanto necessária. Aí aqui dá elementos bem técnicos sobre isso, dificilmente o examinador irá cobrar para você. Beleza. Então, nesta aula nós vimos vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, conforme essa lei e a sua aplicação no Distrito Federal, tá? Terá mais uma aula teórica, aula 4, e na aula 5 eu vou tirar algumas questões aqui da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e dos assuntos da aula 4 para responder ali 7 questões na aula 5, beleza? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.